Muricy, Oi. quase boa noite. O time que você fez o coletivo ontem é a escalação que você pretende entrar em campo amanhã? Você ainda não definiu? E gostaria que você falasse sobre o retorno do Henrique. Ele disse que ele ainda precisa recuperar a forma física, que ele se preparou para jogar os 90 minutos, porém, na prática, não é bem assim, e que você tem a consciência de escalá-lo no meio de campo e não na lateral, que, no caso, ele correria mais e exigiria mais dele. Realmente, o time deve ser o que treinou, né? Não tem assim, novidade nenhuma. Claro, a não ser que alguma coisa aconteça na parte médica, né? Mas ele tem razão, é um jogador que está há algum tempo treinando, e treinando forte, só que a prática era diferente mesmo, ele tem razão, e é muito tempo sem jogar, né? Ele tem que fazer movimentos que ele não está acostumado, nem em treinamento não é igual, né? E na lateral, com certeza, ia sofrer muito, porque o corredor é muito longo, né? Tem que ir e voltar há muito tempo, e não é uma posição que ele domina, né? A posição dele realmente é de origem volante, e ali ele sabe como é que se comportar. A gente espera que a única coisa que torce é que ele não sinta a contusão, porque a parte física não tem jeito, ele vai sentir, porque não tem condições, tanto tempo sem jogar, né? Mas a contusão a gente torce para que não sinta novamente, porque é uma contusão realmente perigosa. Muricy, aqui à tua esquerda. Você testou o Bernardo no lugar do Pato entre os titulares. Queria saber se o Bernardo, então, deve ir realmente para o jogo. E queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do Pato até aqui, se você realmente, momentaneamente, pelo menos, está tirando do time. O Bernardo entrou bem outro dia. E o futebol é assim mesmo, é momento. Ele ficou muito tempo afastado, ainda sente um pouco a falta de ritmo, mas entrou bem. E o time se portou bem com ele. Então, por isso ele deve jogar, e o Pato espera um pouco. O Pato é uma coisa natural, está se adaptando, às vezes oscila, joga bem, joga mal, uma coisa natural do jogador, que daqui a pouco ele acha o espaço dele. Muricy, queria que você falasse um pouquinho do Vitor Andrade, né? É um garoto que tem se destacado, você deu oportunidades, mas você mesmo tem sempre citado que é um jogador que ainda está em formação, não esteve no banco de reservas na final da Recopa Sul-Americana e até está jogando a Copa do Brasil Sub-20. O garoto ele acabou sendo rebaixado momentaneamente por alguma decisão sua, ou isso faz parte deste processo, ele vai ser relacionado amanhã? Queria que você falasse um pouquinho desse processo que o Vitor Andrade vive. Não pode ser isolado o Vitor Andrade, porque a gente treina 6, 7 garotos, então é uma coisa que a gente tem aqui. A gente está deixando eles jogar esses jogos da Copa, não só da Copa do Brasil, mas do Campeonato Paulista, que agora as finais. Eles têm que jogar, é importante. Faz parte só da coisa técnica, nada mais. Vai ser relacionado amanhã? Não, porque ele vai ter que jogar, está escalado já para o time que eles vão jogar amanhã. Ô, Muricy, voltando ao Bernardo, né, que ganhou a posição nesse meio de campo, que tipo de dinamismo ele dá? Dá para ter mais alternativas com o Bernardo, em termos de táticos, enfim? Não, o que ele falta é isso, um pouco de dinamismo, pelo tempo que ele ficou parado, né? Agora, ele tem um bom passe, tem um bom chute, né? Um jogador que é meia, né? Que a gente não tem esse tipo de jogador, então a gente espera que ele faça essa articulação, que infelizmente a gente não tem. A gente só tem jogador que joga de lado, que são agressivos, mas não tem a transição. Então, com o Bernardo a gente espera que aconteça isso. Muricy, além da forte marcação que o Santos fez contra o Grêmio depois que o Neymar foi expulso, o que o time pode trazer daqueles 40 minutos, né, que ele jogou muito bem contra o Grêmio, sem o Neymar, para essa partida? Realmente eles se posicionaram bem, as linhas ficaram muito juntas e é claro, cada um deu um pouquinho a mais e a gente jogou muito no erro do Grêmio e por pouco a gente não vence a partida, mesmo com 10. Mas o que dá é o que a gente sempre está conversando com eles, que a gente tem que ficar mais junto mesmo, tem que juntar, ficar mais compacto e explorar algumas coisas que a gente tem, a velocidade. Agora amanhã joga Miralles, que é um jogador que cai bem pelos lados, um jogador inteligente para fazer esse tipo de jogada na retomada nossa. Então, eu acho que
mostrou que a gente tem que estar sempre mais junto. Mas isso também a gente entende pelas mudanças constantes que a gente está fazendo. É difícil a gente arrumar um entrosamento, né? Mas é claro que a gente agora está mantendo a base que jogou contra o Grêmio e a gente espera um rendimento melhor. O Muricy, todos sabem que o Santos perde muito sem o Neymar. O Inter terá praticamente time completo, o Leandro e o Damião, embora fora do G4, ainda busca uma vaga para a Libertadores. O que o torcedor do Santos pode esperar do jogo contra o Inter? É duríssimo, porque é um grande time, tem um grande plantel, é um time grande, está brigando em cima da tabela. Como sempre, Inter e Santos é um jogo duríssimo e a gente espera realmente fazer um bom jogo, né, porque a gente precisa ganhar, estamos em casa, mas vai ser duro. Ô, Muricy, aquele jogador que você falou que falta hoje no futebol brasileiro, que tem as características do Ganso, apareceu no mercado, que foi o Alex, e você rapidamente já demonstrou interesse pelo jogador e pediu, né, para a diretoria. Eu vi uma entrevista sua dizendo. Eu pedi? Você viu falando isso? Não, eu falei que você rapidamente demonstrou interesse. Não demonstrou interesse nenhum. Você está equivocado. Acontece que me perguntaram do jogador, eu falei as qualidades do jogador. Nunca mostrei interesse nele. Se você me mostrar uma coisa que eu falei isso aí eu sou capaz de falar para você. Eu li que você falou que seria não, você leu, aí tem que olhar com outros olhos, tal, tem que ficar atento. Foi isso que você falou. Dá a entender que pelo menos pode ficar de olho. Não, se o jogador, se você me pergunta como foi perguntado sobre o Alex, eu tenho que falar o que é o Alex, né? Eu não posso desmerecer o jogador só porque, por exemplo, eu não tenho interesse no jogador. O jogador é muito bom jogador. É o jogador que a gente conhecia, né, no Palmeiras, né, no Cruzeiro, no Fenerbahçe a gente viu pouco, porque a gente está longe, né, mas continua sendo um grande jogador. Mas se não quer mostrar interesse, de jeito nenhum. Ninguém nunca mostrou interesse pelo Alex. A gente só falou da qualidade do Alex. Isso não quer dizer que eu estou interessado. Amanhã me pergunta do Kaká, eu falo igual. Me pergunta de vários, do Robinho, eu falo igual. Né, que aí é um caso diferente, a gente está interessado mesmo, né. Mas a Alex, a gente nunca falou que está interessado. A diretoria disse que tem outras prioridades. Essas prioridades são melhores bem melhores que o Alex, Muricy? Não, a gente não o que não pode, gente, é isso que você tem que entender. Eu não posso falar, né, em melhores, porque você está desfazendo de um atleta importantíssimo no cenário, né, que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Né? Então, o Alex é um grande jogador, a gente não pode dizer isso. Mas, com certeza, a gente tem outro tipo de jogador. Assim, não é que é melhores, eu não vou dizer melhores, mas que já está, que a gente tem um pensamento já bem atrás, não é agora, né? Muricy, em outras entrevistas suas, você já havia demonstrado uma preocupação no futebol brasileiro atual, tanto de gente que tem preocupada com a carreira do jogador, que cuida da carreira do atleta. E a gente tem exemplos de jovens que, por conta disso, acabam se expondo um pouco mais, como o próprio Vitor Andrade aconteceu, Neymar. Queria saber como você pode lidar com isso para não atrapalhar nem o jogador, nem o clube. Isso é muito difícil para a gente, porque a gente não tem alcance das coisas, porque a gente está com o jogador aqui no dia a dia, né? Às vezes a gente fica o dia todo, mas o jogador sai daqui, vai para sua casa, vai viver a sua vida natural. Então é difícil você ter controle em relação a isso. Eu nem me meto nisso, porque não tem como você controlar essas coisas, né? E por isso que quando eles escolhem alguém para tomar conta da carreira deles, tem que escolher a coisa certa, porque senão, né, vai orientar mal. Então eu não posso nem estar me preocupando com isso, porque me parece que no caso, igual você está falando, Vitor, do próprio Neymar, são pessoas que sabem do negócio, conhecem bem o que estão fazendo, e então não é a preocupação, né, que eu deva ter. Agora, com outros jogadores, sim, a gente pode ter preocupação, porque a gente não sabe quem é que está lidando com isso. Né? Esses casos que você falou já é público e que a gente conhece essas pessoas que são especialistas nisso. Agora, é difícil para o técnico e não dá para seguir isso, porque o cara sai do clube, existem tantas coisas que eles fazem que a gente não dá para tomar conta de tudo, não. Eu procuro tomar conta aqui mesmo. Ô, Muricy, quem é quem nesse novo meio de campo aí? Por exemplo, o Bernardo faria mais ou menos o papel que era do Elano, guardado as devidas diferenças entre um e outro, o Felipe Anderson, o papel que seria do Ganso. Como que você vê isso aí? O Henrique, naturalmente, ele vai ter uma função mais defensiva, vai ser o substituto do Adriano nessa partida. E o restante é mais ou menos isso, não? Não, acho que o futebol não adianta você querer fazer alguém uma função que eles não sabem fazer. É as características do jogador, né?
Então, por exemplo, Felipe Anderson não tem as condições, por exemplo, que reuniu o Ganso, porque o Ganso é diferente, né? Como também o Ganso não tem a condição física dele, que é jogador de velocidade, de força, né? Então não tem como o Felipe fazer essa função. O Felipe é um jogador de lado do campo, que, por isso, muita velocidade, e aí ele se torna perigoso. O Bernardo, sim, é um jogador mais centralizado, um jogador que para um pouco a bola, né? Não, claro que não pode ter comparações, né? O Ganso é um fenômeno já, é canhoto, é diferente, né? O Bernardo apenas está se firmando, então a gente não pode, tem que evitar as comparações. Mas é um setor que é mais próximo, né? Onde que o Bernardo sempre jogou. Muricy, aqui à tua esquerda de novo, queria saber de você, como é que você encara essa sequência que o Santos tem nos jogos? Inter, Botafogo, Vasco e Atlético. São 4 clubes que estão na frente do Santos e que são rivais diretos aí na disputa por uma vaga na Libertadores. Queria saber como você encara essa sequência e se você agora, nessa 28ª rodada, ainda vê as chances de o Santos chegar lá, numa dessas vagas. Matematicamente tem condições, claro que é muito difícil, já por vários motivos que nós conversamos. O Campeonato Brasileiro não dá para escolher, está mostrando cada rodada que não dá para falar de que esse adversário é mais forte porque está brigando em cima, está brigando embaixo. É jogo duro, todo jogo é jogo duro, então não dá, sempre tem alguma surpresa, então é jogo a jogo, mas enquanto tiver chance a gente vai brigar. O Muricy, só para encerrar no assunto Vitor Andrade, para ficar claro, depois de que ele disputar essa Copa do Brasil Sub-20, essas finais do Paulista, você pretende voltar com ele? E só uma outra para emendar, você falou que o Santos tem outras prioridades já do passado. Jogadores como o Diego e Robinho são essas prioridades? Bom, em relação aos meninos que estão lá na Copa Brasil e no Campeonato Paulista, que você não pode esquecer do Campeonato Paulista, né? Eles só vão jogar só. Eles vão continuar com a gente aqui, treinando com a gente normalmente. É que agora está tendo jogos direto. Vai jogar amanhã, viaja segunda e joga terça, parece em Bauru. Então eles estão jogando direto, então não está dando para eles virem treinar com a gente. Continua a mesma coisa que era antes. É só, se eles tiverem folga lá de alguns jogos, voltam para a gente. Em relação a... são jogadores que são importantes, jogadores que têm a identidade do clube e são jogadores de muita qualidade, né? Então, é claro que a gente sabe a dificuldade que é, difícil mas são jogadores desse nível que a gente tem que buscar.